Declaração: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. De em pé, vamos orar. Pai, nós vamos dividir a sua palavra, Senhor. Queima o nosso coração, Pai, nós vamos expor a sua palavra. Queima o nosso coração, assim como o Senhor queimou o coração dos discípulos no caminho de Emaús. A Deus, fale conosco, Espírito Santo, que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queremos, ó Pai, não ser ouvintes apenas, mas praticantes da Tua palavra. Por isso nos ajude, Deus, a aplicar na nossa vida os valores, ó Pai, os princípios, os conceitos, os preceitos, ó Pai, da Sua palavra, em o nome de Jesus. Que Satanás não ouse roubar a semente ministrada, mas que essa semente frutifique a 30, 60 e 100 por um. Seja repreendido todo cansaço físico e mental, toda distração, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para distrair, Senhor, ó Pai, em nome, principalmente esses que vão ler pelo celular, ó Pai, repreendo toda distração, Pai, no nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, por favor, Hebreus 11, estamos aqui com os heróis da fé. Hebreus 11 é a galeria dos heróis, os heróis da fé. Hebreus 11, 32. Nós estamos aqui falando, há várias semanas aí, uma série de mensagens sobre os heróis da fé. Hebreus 11, 32. E que direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hoje nós vamos falar sobre Samuel, profeta Samuel. Ele está aqui na galeria dos heróis da fé, e a vida desse herói, a vida desse homem de Deus, ela certamente vai nos inspirar, ela vai nos abençoar muito, em nome de Jesus. Se você estiver em pé, pode tomar o seu lugar, por gentileza. Abra comigo agora a sua Bíblia de novo, aí, 1 Samuel, o livro que leva o nome, capítulo 8, versículos 5 a 7. De tantas histórias de Samuel, tantas coisas que nós poderíamos falar sobre Samuel, tem muitas coisas. E eu perguntava para Deus sobre o que ministrar. E eu confesso que eu fiquei perguntando a Deus o que ministrar. Qual parte da história de Samuel? De repente parece que esse capítulo 8 saltou aos meus olhos. E se eu pudesse dar um tema aqui, seria o herói rejeitado. O herói rejeitado. Nós destacamos algumas características de alguns heróis, alguns erros, alguns acertos. Mas se eu pudesse destacar uma característica, algo que me marcou na história de Samuel, é porque Samuel foi um herói, mas um herói que foi rejeitado. 1 Samuel 8:5, 8:4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos.
Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Olha o versículo 6. Porém esta palavra não agradou a Samuel. Essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmãos, quando nós lemos aqui dizendo assim, disseram a ele: vê, já está velho. Olharam para o profeta e disseram: já está velho. Olharam para o herói que nós vamos aprender com a vida dele hoje, disseram assim: já está velho. Só que esse já está velho vai mostrar exatamente um homem que serviu a Deus, serviu a nação, serviu o povo por muitos anos. Esse já está velho, irmãos, é como se o povo estivesse agora rejeitando esse homem, depois de tudo que ele havia feito por Israel. Entenda que no versículo de número 6 do capítulo 8, a palavra não agradou Samuel, ele ficou triste com a palavra. Nós vamos depois falar no final sobre o versículo 7, mas até o versículo 6, a história de um herói rejeitado, um herói que se sentiu mal, que se sentiu rejeitado, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que Deus usou ele para fazer. Mas eu fiquei meditando aqui nessa palavra, já está velho, já está velho. E eu comecei a lembrar um pouco da história, e eu queria que você colocasse uma fita aí na sua Bíblia, no capítulo 8, e eu queria lembrar aos irmãos que esse homem que já estava velho, estava sendo rejeitado, tinha uma das histórias mais lindas de um homem de Deus da Bíblia. Um homem, nós sabemos que a mãe chamava Ana, uma mulher estéril, que o sonho dessa mulher era ter filhos e ela não podia gerar como estéril, mas um dia ela faz uma oração e ela entrega o filho que Deus desse para ela a Deus. E a história não é de Ana, eu estou falando aqui de Samuel, mas eu preciso falar um pouco de Ana, porque enquanto Ana estava pedindo um filho para ela, Deus não estava dando. De repente Ana fala assim: Deus, eu não quero um filho mais para mim, agora eu quero um filho para o Senhor. Irmãos, Ana, ela vai pedir um filho para Deus, e Deus vai dar um filho, uma mulher estéril, um milagre. Ou seja, Samuel, irmãos, já é fruto do profético, Samuel já é fruto do sobrenatural, Samuel já é fruto do extraordinário. Agora, a mãe de Samuel havia dito que entregaria Samuel para Deus. E olha como começa, irmãos, o capítulo 1, versículo 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e se apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Aquele velho que estava sendo rejeitado no capítulo 8, no capítulo 1 ele acabou de ser desmamado. A Bíblia diz que ele era muito criança, não sabemos a idade, mas a Bíblia fala que ele acabara de ser desmamado e era muito criança, e a sua mãe o pegou e entregou-o ao serviço do Senhor, na casa do Senhor, para servir a Deus de forma exclusiva, de tempo integral. Deus toma essa criança por meio da sua obra, e esse menino, muito criança, que acabou de se desmamar, é entregue para o uso exclusivo, para servir a Deus de forma exclusiva na casa de Deus. Aquele velho não começou velho, ele começou uma criança pós-desmamada, uma criança muito nova. Segundo capítulo de 1 Samuel, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino,
vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele era ainda menino, mas ele vestia roupa de sacerdote. Ele era menino, aí olha só, Samuel ministrava perante o Senhor. Uma criança que Deus permitiu exercer função sacerdotal. Porque ele não começou velho. Porque aquele homem que estava sendo rejeitado tinha uma história com Deus. Ele estava usando roupa sacerdotal e ministrando diante, fazendo ofícios de sacerdote. Esse era o Samuel. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor. O jovem, ele começou servindo como criança. Entenda, ele foi entregue, consagrado no ventre da mãe, concebido como que um milagre, entregado muito criança. Quando o menino está servindo a Deus, como o jovem ainda está servindo a Deus. Verso de número 4. Esse menino agora passa a ouvir a voz de Deus de forma audível. Não era uma impressão no espírito, não era uma sensação. Ele ouviu a voz de Deus como você está me ouvindo agora. Samuel ouviu a voz de Deus como você me ouve. Samuel ouviu a voz de Deus como você que está em casa me ouve. Samuel ouviu de forma audível. Ele ouviu Samuel. Tanto que era a voz audível que ele confundiu a voz com a voz do líder. Ele confundiu a voz com a voz de Eli e falou assim: eis-me aqui. Sabe o que começa a aprender com isso? Que esse menino que foi rejeitado, esse velho que está sendo rejeitado, quando ele ouviu a voz, entenda, ele pensou que era do líder. Quando ele ouviu a voz de Deus, pensando que era do líder, a primeira reação dele foi: eis-me aqui. Porque esse menino estava pronto para servir o líder, servir a Deus, por meio da igreja, através da liderança. Servir a Deus, por meio da igreja local, através da liderança, talvez seja um dos maiores privilégios que nós temos. Eu estou aqui como pastor, irmãos, mas eu só posso estar aqui porque eu estou servindo a Deus através da igreja local, debaixo da cobertura de uma liderança. Isso é uma bênção para nós. Esse jovem obediente, menino obediente, menino com coração de servo, que está ouvindo a voz de Deus. Verso 10, ele descobre, ele aprende que aquela voz não era de Eli, aquela voz era de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele fala: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Samuel ainda é um menino, é um jovem. Fala, porque o teu servo ouve. Capítulo 3, versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todo Israel conheceu que aquele menino, entregue ao Senhor ainda criança, agora é um profeta estabelecido e reconhecido em toda Israel. E esse menino vai entregar uma palavra profética sobre a casa de Eli, que era o sacerdócio, do capítulo 4 ao capítulo 6.
capítulo 4, o capítulo 3, verso 15 ao 18, ele conta a visão que ele vai ter do versículo 10 ao versículo 14, que é uma palavra de juízo de Deus sobre a nação, juízo de Deus sobre o sacerdócio corrompido. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas os irmãos conhecem o texto. Se não conhece, depois leia esse texto. O sacerdócio de Eli havia se corrompido, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, havia corrompido o sacerdócio. E Deus está levantando Samuel, irmãos, como uma voz profética para um novo tempo. Então ele vai denunciar o pecado, ao mesmo tempo trazer uma palavra de juízo. Quando ele traz uma palavra de juízo, do capítulo 4 ao capítulo 6, os filisteus vêm e vencem os israelitas. Quando os filisteus vencem os israelitas, os filisteus, no capítulo 4, verso 5 em diante, eles tomam a arca de Deus, que era símbolo da presença de Deus. Capítulo de número 4, verso 18, Eli vai ter a informação que os seus 2 filhos morreram. E que não apenas os seus 2 filhos morreram, mas que a arca de Deus foi tomada. Quando ele ouviu isso, a Bíblia está dizendo que ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou o pescoço e morreu. Então o juízo de Deus se cumpre sobre a casa de Eli. O juízo de Deus se cumpre sobre Eli. Deus estabelece Samuel como um profeta de autoridade sobre a nação de Israel. O que Samuel disse aconteceu. Deus passou a casa de Eli e agora estabeleceu um novo tempo. Que tempo é esse? O tempo de Samuel. Capítulo 7. Samuel vai ser estabelecido agora de forma oficial. Eli já morreu. Samuel vai ser estabelecido como um juiz, um líder da nação. Lembra dos filisteus que haviam matado Ofni e Finéias, roubado a arca? Quando eles souberam que estava preparando uma festa ao Senhor para a consagração de Samuel. Leia comigo o versículo 10 do capítulo 7. Então Samuel, enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus. Aqui na NVI é grande chuva, grande trovão sobre os filhos, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filisteus. A Bíblia NVI diz que os filisteus ficaram em pânico. Está Samuel sacrificando. Enquanto ele estava sacrificando, adorando a Deus, os filisteus tentaram contra Israel. Talvez os filisteus pensaram assim: nós já matamos, destruímos Israel. Mas não sabia os filisteus que o tempo havia mudado, que um novo tempo havia estabelecido, que agora tinha sacerdócio, que agora tinha profeta, que agora tinha homem de Deus. Versículo de número 12 é uma das frases mais conhecidas da Bíblia. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Que tremendo isso, irmãos. O maior inimigo do Israel no tempo dos juízes, e Samuel é o último juiz. Mas no dia que Samuel toma posse, ele está sacrificando ao Senhor. O inimigo vem e Deus destrói o inimigo, e nunca mais o inimigo se levanta contra Israel, porque todas as vezes que o inimigo se levantava, Deus destruía o inimigo, Deus abatia o inimigo, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Enquanto Samuel estava como um juiz, Deus dava vitória para Israel. E a esse homem velho,
que está sendo rejeitado. É esse homem que entregou uma vida inteira para Deus que está sendo rejeitado. É esse homem que agora está sendo chamado de velho. É esse homem que agora parece que não serve mais. É esse homem que parece que só prestava enquanto prestava, só servia enquanto servia. É esse homem que está sendo rejeitado. Agora, entrando aqui no versículo 7, porque Samuel ele não gostou, ele se sentiu rejeitado, então ele foi orar a Deus. E sabe com uma coisa boa para a gente fazer com a rejeição? Entregar para Deus. Talvez você já sofreu por ser rejeitado. Talvez você está sofrendo porque você foi rejeitado, até na igreja, ministerialmente, até por ovelha. De repente é um pastor que está nos acompanhando e você foi rejeitado pelas suas próprias ovelhas. Samuel passou por isso. Um grande homem cuja história está no livro dos heróis passou por isso. E sabe o que Samuel fez? Ele orou ao Senhor. Samuel se entristeceu, porque qualquer pessoa se entristece, mas ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, olha só, disse o Senhor: Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E eu confesso, eu comecei a ler esse texto, 1 Samuel 8:7, eu comecei a perguntar para Deus algumas coisas. Mas porque parece que quem está sendo rejeitado aqui não é Deus, é Samuel. Parece que quem está sendo rejeitado aqui, irmãos, de fato é Samuel. Por isso que Samuel tomou as dores. Eu estou assim: Deus, mas por que o Senhor disse que não era Samuel, que era o Senhor? Humanamente falando, irmãos, Samuel que estava sendo trocado por um rei, não Deus. Mas Deus fala assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Olha o final aqui: para que eu não reine sobre ele. Quando Samuel governava, o reino era estabelecido. Deus governava sobre Samuel. Samuel era um juiz, ou seja, um líder, e ele exercia um sacerdócio e o ministério profético. Que honra! Se ele fosse só um sacerdote, seria uma bênção. Se ele fosse só um profeta, seria uma bênção. Mas esse homem era um sacerdote e um profeta. O sacerdote, ele tem o poder de ouvir ao homem e levar a Deus. O profeta tem o poder de ouvir a Deus e levar ao homem. Samuel tinha os dois. Samuel era o homem pelo qual Deus reinava em Israel. Se você abrir a sua Bíblia, irmãos, em Jeremias, deixa a fitinha marcada aí, corre aqui para Jeremias capítulo 15, verso 1. Porque quando Deus quis dar o exemplo de um intercessor, Deus queria falar e Deus queria usar o exemplo de alguém que fosse intercessor, que tivesse autoridade profética, que tivesse poder de mover os céus, que tivesse poder de mudar sentenças celestiais. Deus vai citar dois nomes. Disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Quando Deus quis exemplo de homens que fossem homens de governo, homens proféticos, Deus lembrou de Moisés e Deus lembrou de Samuel. E aqui eu começo a entender, irmãos, por que Deus toma as dores. Fala: Samuel, eles rejeitaram foi a mim, porque eu governava através de ti. Porque Samuel, você é voz profética.
voz profética. Voz profética. Irmãos, toda vez que nós rejeitamos a voz profética, ou o mensageiro da voz profética, nós estamos rejeitando o próprio Deus que governa pela voz profética. Volte aqui 1 Samuel 3, verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Esse era o homem que Deus governava através dele. Nenhuma palavra, tudo que Samuel falou se cumpriu. Esse era o homem que Deus governava por meio dele. O que é o profeta, irmãos? Lembra que eu falei, aquele que ouve a Deus e fala ao homem? Então o profeta, ele não fala os seus próprios pensamentos. O profeta, ele não dá a sua opinião. O profeta, ele não tira e nem acrescenta. Logo, Samuel falara o que Deus mandar, ele fará. Deus está falando por boca de Samuel. A boca é de Samuel, mas a voz é de Deus. Como diz João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. A voz é minha, mas o clamor é dele. Eu ouço e eu falo apenas o que eu ouço. Samuel é a voz profética, é o homem pelo qual Deus governa. Volte umas páginas, 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, aqui é a mãe dele, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Pelo que trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Na história de Samuel, não caberia aposentadoria. A história de Samuel não tinha INSS. Se você for mais antigo, NPS. A história de Samuel não tinha a questão de jubilar, porque Deus havia o consagrado como voz profética enquanto viver. E Samuel só vai morrer no capítulo 25 do seu livro, do primeiro livro. Samuel morre no capítulo 25, morreu Samuel, aí sim, aí acabou. Mas o problema é que eles não esperaram o sacerdócio. E quando eu leio cuidadosamente, irmãos, estou terminando. Deus governava sobre Samuel, e Deus sabia que Deus não teria isso com o rei que viesse. Tem uma frase que eu aprendi com o A.W. Tozer, e se você puder gravar no seu coração, grave essa frase: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. A.W. Tozer. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus, porque a autoridade de um homem não está nas suas ideias, nos seus pensamentos, naquilo que ele acha, mas a autoridade de um homem está em transmitir aquilo que Deus tem, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus.
A autoridade de um homem está em estabelecer o governo do céu sobre a terra, o reino do céu sobre a terra. E é isso que Samuel fazia. Para terminar, irmãos, nunca foi a ideia de Deus ter um rei. O reino de Deus, irmãos, é um reino teocrático. O que é um reino teocrático? Onde Deus é o rei da nação e Ele governa por um profeta, por um sacerdote. Só que a nação de Israel aqui começou a olhar para as nações vizinhas e começaram a querer ser como elas. Deus sempre chamou Israel para ser uma nação modelo. Todas as nações seriam abençoadas por meio de Israel. Todas as nações olhariam para Israel e iria querer servir o Deus de Israel por causa da bênção de Deus, por causa do governo, o rei, Deus governando sobre Israel. Mas agora eles rejeitam o governo de Deus por meio do profético, e eles querem imitar as nações pagãs. Mas nunca foi a ideia de Deus um rei. Mas quando aquele povo rejeita o nosso herói, rejeitando o profético, rejeitando o próprio Deus, Deus disse a Samuel: ouve eles, dá a eles um rei, dá o que eles querem. Mas avise a eles, Samuel, que quando vier um rei, esse rei vai maltratar. Depois você leia o capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 17. Vai subjugar. O rei vai tomar rebanho, o rei vai tomar pessoas, o rei vai escravizar, o rei vai fazer coisas que vocês não vão querê-lo. Verso 18. Olha Samuel dizendo: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas queremos um rei sobre nós. Abra Oséias, capítulo 8, versículo de número 4. Oséias, capítulo 8, versículo 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Sabe o que acontece aqui agora, irmãos? Porque Israel rejeitou Samuel, rejeitou o governo de Deus. Israel começou a padecer na mão dos reis. E se você já leu o Antigo Testamento, você vai perceber que Saul foi um rei que não precisa nem de falar como foi. Um péssimo rei, que Deus rejeita. Vem Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim um homem que fez coisa errada, usurpou da posição de rei. Como por exemplo, segundo Samuel 11, quando ele vai pegar a mulher de Urias para si, a mulher do seu melhor amigo, ele está nada mais nada menos que usurpando a posição de rei. Homens que mesmo Davi não conseguiram fazer tudo que Deus havia pedido para fazer. Agora o pior é homens como Acabe. E você vai ver no Antigo Testamento homens, um rei que era bom, a próxima geração um rei que era mau, um rei que é bom, um rei que é mau, um rei que é bom, um rei que é mau. Aí Deus, por causa dos reis, permitindo que outras nações entrassem em Israel, destruísse Israel, levasse Israel escravo, como os assírios, como os babilônios. Tudo por causa de reis que levavam o povo a adorar ídolos. Mas quando aqui em Oséias o povo começou a questionar Deus: Deus, o que está acontecendo? Deus falou assim: vocês escolheram um rei para vocês, e eu não sabia, eu não queria. Lembra o que Samuel disse? Um dia vocês clamarão por causa do rei que pediram, e Deus não ouvirá o clamor de vocês, porque vocês rejeitaram a voz profética. Deus estava dizendo assim: eu, o Senhor, queria governar por meio de um homem que eu chamaria cerca de 1000 anos depois de herói.
Samuel, quando escreve o seu primeiro livro, estudiosos dizem que é cerca de aproximadamente 1000 a 1050 anos antes de Cristo. 1000 a 1050, 1060, há uma variável, mas cerca de 1000 anos antes de Cristo. Vamos colocar cerca de 1100 a 1050 anos depois. Deus estaria usando um homem. O escritor aos Hebreus, não sabemos o nome dele, mas quando ele está escrevendo a galeria dos heróis da fé, ele escreve um nome lá: Samuel. Rejeitado pelos homens, mas acolhido no céu. Rejeitado pelos homens, mas honrado pelos céus. Velho para os homens, mas Deus disse: o que esse velho fala, eu ainda cumpro. Ele não tem força física, mas ainda é um leão profético, porque ninguém para a quem Deus levanta. Ninguém para a quem Deus levanta. Ninguém abate a quem Deus exalta. Esse é o Samuel, um herói. Deus o chamou de herói. Esse é o Samuel, juiz, sacerdote e profeta. Esse é o seu herói. Esse é o nosso herói. Esse é o homem que nos inspira e que a história dele nos abençoa. Fique em pé, por favor. Mais do que o que os homens falam ao teu respeito, é o que Deus fala de você. Caráter, ou melhor, reputação, é o que as pessoas falam de você. Caráter é o que Deus fala de você. Samuel, um grande homem de Deus. Vamos orar. Pai, que a história de Samuel nos inspire. O rakandaramanã soro brandá sibiandaramanai. O Senhor levantou Samuel num tempo onde a palavra é rara. Palavra rara. Palavra rara. As visões não eram muito frequentes. E o Senhor levantou Samuel para marcar um novo tempo, uma nova geração. Nos levante para esse novo tempo, Senhor. Levante os seus meninos, Senhor. Ó Deus, passe o governo de Eli. Ó Deus, passe a casa de Eli, que tem, ó Pai, governado mal sobre a nossa nação. Ó Deus, passe o governo de Eli, que os filhos de Eli têm prostituído no templo. Os filhos de Eli, os filhos de Eli corromperam o sacerdócio, Senhor.
Ó Deus, passe a casa de Eli e levante os meninos. Levante os meninos, Senhor. Levante os meninos. Levante os meninos. Levante os meninos, ó Pai, que não tem ainda título de sacerdote, mas ouvem a sua voz. Levante os meninos que dizem: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Levanta para essa geração, Senhor. Levante os meninos com autoridade profética. Levante os meninos que estão dormindo perante a arca. Levante os meninos que estão dormindo perante a arca, Senhor. Chora sheken kandarabandasi eketanas. Levante a voz profética, Senhor, dessa nação. Muda o governo, Senhor. Oramos aqui por promissão, Senhor, que a casa de Eli passe nessa cidade, que o governo de Ofni e Finéias passe nessa cidade, e que o Senhor levante os meninos. Levante os meninos que estão escondidos. Levante uma geração nova e profética. Levante uma geração com autoridade profética, e que essa geração diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Inaugure um novo tempo, Senhor, em promissão. Levante os seus meninos, que serão os heróis da próxima geração. Karadashandaramanai Rabratarabassuri kitarabasso Rabradarabandassuri andarabranarabashandaramanai. Eli estava cego. Eli estava cego, e a sua casa corrompida. As visões eram raras, a palavra era rara, e Deus levanta Samuel. Para Deus, vale mais um menino que diz: Senhor, fala porque o teu servo ouve, do que um sacerdote cego e corrompido. Para Deus vale mais um menino que ouve a voz de Deus do que um sacerdote cego e corrompido. Eu creio que esse é o tempo de Deus levantar os meninos que estão escondidos. Esse é o tempo de Deus levantar aqueles que estão no secreto, deitado com a arca. Samuel está deitado no lugar da arca, lugar da presença de Deus. A habitação dele é a presença de Deus, e é esse homem que Deus vai levantar. Irmãos, tem gente, enquanto tem sacerdócio corrompido, cego, sem visão profética, tem menino que Deus está forjando na presença dele. Tem pregadores, irmãos, que vão virar promissão de cabeça para cima, que Deus está forjando na presença dele. E esses meninos estão ouvindo no secreto e se manifestarão em público, para a glória de Deus. Que a sua oração seja: Senhor, eu sou esse menino. Eu sou esse menino. Quando Deus falar com você,
você vai responder uma coisa: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Deus te abençoe. Até semana que vem. Vai em paz, debaixo da graça, da misericórdia, da consolação do Espírito. Em nome de Jesus.